E nesse bloco tem dicas de saúde com a nutricionista Pérola Ribalto. Pérola, muito boa tarde. Boa tarde, Obrigada pela presença Tati. mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, podendo falar de coisas boas, coisas importantes para a nossa saúde, né, Tati? Saúde, alimentos. Você sabe que ontem e hoje a gente deu 2 dicas de leitura para o nosso público e até acaba sendo um presente bem especial, viu, minha amiga, para você que está me assistindo. Ontem a gente mostrou aqui um livro, Pérola, e eu estava até no intervalo vendo o conteúdo, já aproveitei e já adquiri um também, depois eu vou colocar a dica de leitura lá no blog, falando sobre a importância, né, e como a gente pode usar algumas hortaliças, alguns legumes, algumas verduras, e até tinha lá um exemplo para anemia, então você fazer meia beterraba com suco de laranja, e aí fazer aquele suco bem forte e potente e tomar aí pelo menos durante uma semana, todos os dias. E hoje a gente mostrou um livro falando também como alguns alimentos podem ajudar a prevenir o câncer, né? Alguns tipos de câncer. E hoje é tão comum, né, Pérola? A gente sempre tem ou alguém na família, ou algum conhecido nosso, ou o parente de algum conhecido que acabou tendo câncer, está passando por algum tratamento. E a prevenção hoje, gente, acaba sendo muito, muito interessante, porque de fato hoje é muito comum, né? A gente ter algum caso na família ou conhecer alguém que tenha. E o tratamento do câncer é um tratamento que eu até falo aqui, né, Pérola? Ele acaba judiando um pouquinho, né, daquele paciente, não é um tratamento fácil e para toda a família que está acompanhando também, não é fácil. Não é fácil, Tati, porque o que acontece? Hoje a gente tem uma exposição muito grande a substâncias pró-cancerígenas, a começar pelo sol, né? Hoje a gente tem uma camada de ozônio mais prejudicada, então a gente tem um sol que ele chega para a gente um pouco mais agressivo, a gente tem a questão dos alimentos também que causam, que podem estar estimulando o desenvolvimento de algum câncer, a gente tem fatores externos, como por exemplo cigarro, poluição, a falta de atividade física, alguns pesticidas usados inadequadamente, em grande quantidade, e uma população vivendo mais. Então, Tati, eu digo que você juntou a fome com a vontade de comer. As pessoas vivem mais tempo, então elas têm mais tempo para desenvolverem doenças, e aliado a isso elas têm uma condição de vida pior no sentido de estímulos ao aparecimento de vários tipos de câncer. Por isso que o câncer vem crescendo tanto nas suas diversas formas, nas suas diversas variações celulares. E a parte boa, Tati, é que existem muitas pesquisas nessa área de oncologia, então tem muita coisa sendo estudada, tem muita coisa saindo, tem muito medicamento novo. Então hoje, felizmente, boa parte dos tipos de câncer mais incidentes, eles já têm uma boa porcentagem de cura, como é o caso do câncer de mama. Hoje a gente tem bastante paciente tendo câncer de pele também. Tudo depende do quê? Tudo depende, claro, do tipo de câncer. Então, a gente tem, por exemplo, câncer de pâncreas, um dos mais agressivos que tem. A gente tem um índice de cura baixo, independente de qualquer fator. Mas a gente tem a cura, ela vai depender do quê? Vai depender do tipo de câncer, vai depender da qualidade da saúde do indivíduo que tem esse câncer, vai depender do tratamento, sim, e vai depender do estilo de vida que ele adota. Então, uma pessoa que adquiriu um câncer, que desenvolveu um câncer, mas que tinha hábitos saudáveis, ela muito provavelmente adoecerá menos ou passará um pouco mais fácil pelo tratamento, porque o tratamento é um tratamento extremamente agressivo, é um tratamento que traz uma série de efeitos colaterais, mas remédio, Tati, se não precisasse ninguém tomava, não é? Então, a gente só faz um tratamento quando a gente precisa fazer e nada substitui o tratamento. Então, a gente tem que fazer? Tem que fazer. Ah, mas vai passar mal, vai ficar enjoado, vai cair cabelo. Todo remédio traz efeito colateral. É que os quimioterápicos, a própria radioterapia, eles são um pouco mais agressivos, é tudo um pouco mais forte. Mas também é a tua chance de se curar. Então, se a gente pode ter um bom tratamento, aliar esse bom tratamento, bons hábitos de vida, por que não fazer isso? E eu estava vendo o livro que você mostrou, né, os alimentos em prol aí do tratamento do câncer, e os alimentos eles são hoje uma grande promessa
e, em alguns casos, uma grande realidade em auxílio aos tratamentos e têm sido muito estudados. E é tudo natural, né, Pérola? E às vezes, eu acho que falta um pouquinho mesmo, né, dessa nossa atenção e desse nosso interesse de buscar essa informação. Porque, Sim. gente, o alimento está ali disponível para todo mundo, é algo natural. E às vezes a gente, por preguiça ou mesmo pela falta de conhecimento, né, Sim. Pérola, deixa às vezes de consumir determinados nutrientes e que são importantes, por exemplo, se o seu caso é prevenir um câncer. Então, quem já teve algum tipo de câncer e fica com aquele receio de voltar, ou quem já tem caso na família, né? Os médicos sempre orientam, né? Quando a gente vai fazer aqueles exames ou vai para o médico na primeira vez, ele sempre pergunta, né? Ah, então o seu histórico. E você tem alguma doença na família? Você tem alguém que já teve algum câncer? Então, tem, né, essa questão, essa predisposição. Então, é importante a gente cuidar e a gente pode sim usar, gente, o alimento para aliar o tratamento e para prevenir. É tão simples, né? Parece uma coisa assim tão boba e faz tanto efeito e infelizmente muitas pessoas não colocam isso em prática. Tati, e aí a questão, tem a questão da falta de informação, mas tem também uma questão da falta de acesso. Porque o que acontece? O indivíduo que está fazendo uma quimioterapia, por exemplo, ele naturalmente tem uma falta de apetite, ele naturalmente tem uma falta de vontade de comer. Diminui. Então, ele diminui a alimentação dele e aí você vira para esse paciente e fala assim, olha, o peixe é fantástico para aliar o tratamento de câncer, ele tem o ômega 3 que vai te ajudar muito à saúde. Imagina um indivíduo enjoado, indisposto, você fala para ele, você vai comer peixe, que é um alimento excelente, mas é um alimento de sabor muito forte. Às vezes é aquilo lá, tipo, não desce, né? Não não vai. desce. Então, Tati, a ciência hoje, ela tem se voltado para isolar alguns nutrientes e torná-los disponíveis para auxiliar uma série de condições físicas, uma série de tratamentos, inclusive o câncer. Então, hoje, a gente tem a glutamina para o paciente ganhar um pouquinho de massa muscular, aquele paciente que desnutriu, que ele pode conseguir essa glutamina através de sachêzinho, através de um pozinho. A gente tem o ômega 3 em cápsula para ajudar nesse tratamento, porque tem uma série de estudos mostrando uma boa resposta em relação ao aumento de células que matam as células cancerígenas quando se faz o uso do ômega 3. A gente tem o uso de alguns alimentos que são consumidos com um pouco mais de facilidade, como, por exemplo, gelatina. Então, hoje, a gente tem... a gente pode estar enriquecendo essa gelatina com algum aminoácido, com algum nutriente que a pessoa precise. Por exemplo, dá para fazer na gelatina, que a gelatina é um alimento que vai super bem para quem está enjoado, por isso que eu estou falando da gelatina. Neutro, né? Ela é fresquinha, ela não tem um sabor muito forte. Então, por exemplo, a gente tem a proteína do soro do leite, que é o que a gente chama de whey protein, que também ajuda no ganho de massa muscular. Eu posso colocar esse whey protein na gelatina, eu não preciso ficar forçando o paciente a tomar um monte de leite, que o leite para ele é indigesto. Então, a boa notícia, Tati, é que a ciência tem se interessado nisso e ela tem visto que o benefício dos alimentos é tão grande e por que não isolar esses nutrientes, isolar os nutrientes mais benéficos para oferecer de uma forma mais fácil para esse paciente, seja através de cápsula, seja através de um suco, seja através de um shake, mas tem alternativa, porque os nutrientes eles estão mostrando ser muito protetores ou auxiliar muito ao tratamento do câncer. Pérola, você falou essa relação importante, né? Inclusive do ômega 3 com câncer. A gente já conhece os benefícios do ômega 3, então na manutenção do nosso cérebro, cuidando do nosso coração, ajudando a regularizar níveis de colesterol, triglicérides, diminuindo aqueles sintomas chatos e desagradáveis da TPM, da menopausa, do climatério. Então aquela irritabilidade, aqueles fogachos, aquelas ondas de calor, né? Benefícios para a pele, benefícios para a visão, mas no caso específico de alguns tipos de câncer, como é que o ômega 3 ele vai atuar, né? Por que ele é benéfico? O que ele faz no corpo? De uma forma geral, Tati, o ômega 3, quando a gente tem qualquer tipo de câncer,
Existem células no nosso corpo que são células de proteção. E essas células, elas têm a função de destruir, de alguma forma, as células cancerígenas. Então, essas células a gente chama de células matadoras das células cancerígenas, que são as células NK, que vem do termo natural killer, ou seja, os matadores naturais das células cancerígenas. E já existem uma série enorme de estudos mostrando que o consumo de ômega 3 ou uma boa quantidade de circulante, especialmente de uma partezinha do ômega 3 chamada DHA, ela ajuda a estimular a produção dessas células NK. Então, você vai ter mais célula protetora, mais célula tentando diminuir aquele tumor ou diminuir a contagem de células malignas, e isso vai ajudar, primeiro, ao tratamento ser mais eficiente, porque você vai ter menos célula cancerígena se proliferando, você tem um aumento menor porque a natural killer está lá diminuindo, e você consegue ter até uma diminuição da massa ou das células tumorais. Isso já foi comprovado para uma série de tipos de câncer. Por exemplo? O câncer de pâncreas, que eu falei aqui, que o câncer de pâncreas é um câncer super agressivo e tem estudo mostrando, então, diminuição da massa tumoral e lentificação da progressão da doença, né? Porque o câncer é uma doença progressiva, o teu corpo está funcionando, as células estão se multiplicando, né? Por isso que é uma doença que a gente chama de progressiva. Em relação a câncer de endométrio, em relação a câncer de intestino, a gente já viu bastante efeito, e um efeito fantástico, que é um dos principais tipos de câncer que a gente tem, que é o câncer de mama. O câncer de mama, ele tem uma variedade muito grande de células envolvidas. Então, quando a gente fala em câncer, as pessoas, quando você tem um caso de câncer na família ou você tem algum conhecido mais próximo, você descobre que o câncer tem nome. Então, ele pode chamar, por exemplo, um sarcoma, um liposarcoma, ele tem sempre um nome. Esse nome, ele vem do tipo celular que está formando aquele câncer. E o câncer de mama é um dos mais variados que tem. Ele tem uma série de células envolvidas. São vários tipos. São vários tipos, subtipos, né? Então, ele vai estar na mama, mas pode ser formado por inúmeras células. Então, em relação ao câncer de mama, já tem um estudo que ele foi feito a longo prazo, com mulheres acometidas pela doença, e ele mostrou uma diminuição importantíssima do tumor, variando com o tipo celular envolvido. Então, o que eu chamo de uma diminuição importantíssima? Tiveram tumores que diminuíram em 22%. Você fala assim, 22% não é muito, para um tumor é bastante. Só que 22% foi a célula que respondeu menos. Chegou a ter resposta de até 90% de redução do tumor com o uso do ômega 3. Então, Tati, você fala assim, pode ser que eu seja aqueles 22, mas pode ser que seja aqueles 90. Na dúvida, eu vou fazer o uso. Mal não vai fazer, no mínimo você vai ter uma redução de 22% da doença. Isso nós estamos falando sem contar o tratamento. Nós estamos falando só da resposta do tumor a ômega 3, tá? E mais importante do que isso, Tati, em relação ao tratamento, então, o ômega 3 ele é indispensável por melhorar essa célula NK, por diminuir o tamanho do tumor e por melhorar a questão do sistema imunológico do indivíduo, porque os tratamentos eles debilitam muito o sistema imunológico, então a pessoa fica muito suscetível a doenças, a outras doenças. Baixa muito a imunidade. Baixa muito a imunidade. Né, e também, Tati, tem uma prevenção dos quadros depressivos, porque você sabe, Tati, que inclusive essas células NK, elas também são estimuladas pelo bom humor. Então, eu estava comentando com você outro dia, fora do ar, daquele filme do Pat Adams, acho que chama, né? Que o que acontece nesse filme? Eles falam a origem dos Doutores da Alegria, né? Através dos médicos vestidos de palhaço, os médicos iam lá tratar as crianças no hospital de câncer infantil, e as crianças se recuperavam melhor quando elas eram tratadas por esses médicos. E aí foram ver o que acontecia, por que aquelas crianças se tornavam saudáveis mais rápido do que as crianças que seguiam o tratamento convencional. E eles viram que
As crianças que tinham um humor melhor, que eram crianças menos depressivas, elas tinham uma contagem maior dessas células de defesa, que são os linfócitos T, que são as células natural killer. Então, o estado depressivo, ele diminui a contagem dessas células. Para você ver como a depressão é sério, É né, sério, gente? É doença. é uma doença. E Às vezes as gente pessoas sabe... falam, depressão é frescura, não é não. Não, não é. Olha, pelo amor de Deus, depressão ela é uma doença, ela tem que ser encarada como uma doença e ela precisa de tratamento. E agrava. E o paciente de câncer oncológico em tratamento deprimido, ele tem uma piora maior do que o paciente que não está deprimido. E o ômega 3, ele tem uma relação com proteção à depressão. Então, ele ajuda a proteger a depressão, ele ajuda a proteger que esse paciente se debilite mais. Ele é um antidepressivo natural. Ele é um antidepressivo natural e ele vai melhorar o tratamento. Ele vai ser um coadjuvante, sempre lembrando, nada substitui o tratamento. Tudo que a gente fala são alimentos que podem ajudar. E o ômega 3, indiscutivelmente, hoje ele é indispensável nos tratamentos de câncer. Não só nos tratamentos, como também na prevenção, porque aí tem muitos estudos mostrando, especialmente mulheres na fase de menopausa, que tem que fazer reposição hormonal. A reposição hormonal, ela aumenta bastante o risco do aparecimento de câncer. Por isso que não é todo médico que faz reposição e não é para todo mundo que se faz. A gente tem a Cissa Mesquita aqui, que ela vem, que ela também teve, ela sempre conta que ela teve um tipo de câncer. Já teve até depoimento aqui no programa. E ela não pode fazer uso de reposição hormonal de jeito nenhum. Por quê? Porque já se sabe que ela tem uma predisposição. E a reposição hormonal aumenta ainda mais o risco. Então, mulheres com reposição hormonal, mulheres na fase da menopausa, também têm que fazer o uso de ômega 3 para estar prevenindo o aparecimento de tipos de câncer. E para quem tem histórico familiar também de câncer, há uma relação de prevenção do câncer com o uso de ômega 3. Gente, olha quanta informação importante que a gente passou hoje para vocês. Então, vocês, mulheres, aproveitem essa oportunidade, esse momento para, de fato, se olharem com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação e cuidem da saúde de vocês. Porque se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir cuidar da saúde da sua família, dos seus filhos. Então, primeiro, cuidem de vocês. E aí, com saúde, vocês vão poder cuidar da casa, do marido, dos filhos. Não esqueçam de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ligar lá na Natural Flora e elas enviam o puro ômega 3, é uma fonte confiável de ômega 3, livre de metais pesados. E se você falar que assiste a Mulher.com, ainda tem condição especial de pagamento. O OG3 Gold da Natural Flora é o riquíssimo ômega 3 em cápsulas, e aí você consumindo todos os dias, pelo menos aí uma cápsula por dia, turminha, você consegue cuidar bastante do corpo. Em alguns casos, é indicado inclusive o consumo de 2 cápsulas. Qualquer dúvida, fale com o seu médico. É importante, se você, ai Tati, quero falar com o meu médico, fale mesmo, tire todas as suas dúvidas e liga na Natural Flora e adquira o melhor ômega 3, o OG3 Gold. 11 30 13 0909, 11 30 13 0909. Aproveita o intervalo para garantir o seu. Cuida da sua saúde, minha amiga. Você merece, você precisa. E se a gente pode prevenir, por que não fazer isso? Pérola, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigada, Tati. Vou te confessar que eu adorei o seu pingente. Muito obrigada. Eu tenho o meu, eu não empresto, porque eu sou ciumenta com ele. Eu acho lindo esse pingente do Pai Nosso. Obrigada, Pérola. Gente, hoje o pingente tá bombando aqui, todo mundo gostando. Lembrando, esse também é um produto aqui da TV. Obrigada. Você sabe que eu também gostei muito do meu, tô curtindo. Vou adquirir o prateado agora. Vou usar mais vezes. Gente, intervalo e na sequência eu volto com mais um passo a passo de artesanato. Continue com a gente.